houve antecipação. O ministro Fernando Haddad, junto com a ministra Simone Tebet, também estava a ministra da Gestão, Esther Dweck, se apresentaram ontem conjuntamente para anunciar a ordem de grandeza desse bloqueio e contingenciamento, que, afinal, vieram em linha com para quem acompanha esse programa, em linha com o esperado aqui, porque os mercados tinham expectativas de um valor, tal. A nossa expectativa aqui era nessa faixa dos entre 10 e 15 bilhões de bloqueio / contingenciamento conforme a distribuição, e assim veio. A Haddad anunciou ontem, antecipando. Por que antecipou? Porque começa muita especulação, porque as falas do presidente, botando dúvidas sobre corte de gastos, falas variadas, sinais variados, despejados, maus humores que vêm também de fora. O ministro, corretamente, eu acho, pensando do ponto de vista político, ele gerou uma calmaria em função desse anúncio dele, anunciou bloqueio, contingenciamento de 15 bilhões. Qual é a distribuição? 11,2 bilhões de bloqueio e, havia dúvida se haveria contingenciamento, 3,8 bilhões de contingenciamento em função de frustração de receita. E olha que se arrecada, hein? E se faz de tudo para arrecadar. Mas, por algumas razões, inclusive pelo não acordo ainda relativamente à desoneração da folha de pagamento e de que maneira se fará, ou se fará, e fazendo, se será contento, como se fará desoneração da folha de pagamento. E tem outro aspecto que, meu Deus do céu, eu já citei aqui, está passando meio largo desse debate, que é a questão do CARF. Que havia o grande projeto do governo, previsto no orçamento mais de 55 bilhões de arrecadação com essas negociações, aquele voto de desempate até agora, pode ser que entre alguma coisa, mas a expectativa de mais de 55 bilhões para 2024 é até agora rosca. O que dizer? Como o mercado extinente esperava um volume menor, algo como 10, 12 bilhões, recebeu com alívio os 15 bilhões. Uma boa mensagem de compromisso do governo com o equilíbrio fiscal, com o cumprimento da meta. A meta para 2024 é 0, mas tem aquela flutuação, as bandas, né? O piso inferior da banda, que é aquele em que o governo opera, portanto, o espaço de tolerância, autorizaria para a confirmação do déficit zero, um déficit de 28,8 bilhões. Tá? Esse é o piso da banda para o déficit zero de 2024. Para se chegar a essa meta, 15 bilhões, esses anunciados ontem de bloqueio e contingenciamento, ficam muito longe. Eu diria que ficam aquém mesmo da metade do necessário. Acho que ao final do ano, talvez eu seja até generoso, mas fazendo contas e ouvindo pessoas que fazem contas, para que se chegue a essa meta, no piso da banda, certo? E meta fiscal é importante, inclusive porque, essa é uma questão conceitual, foi o governo que criou essa regra, certo? Então, se você cria uma regra, cumpri-la se torna uma necessidade. Senão você cumpre uma regra a ser descumprida e faz uma comunicação ruim. Certo? Então, lembrando que quem criou esta meta do tal arcabouço fiscal do natimorto foi o governo Lula. Não foi o teto de gastos do Temer, isso eles acabaram. Criaram uma nova regra. Para que a meta de 2024 seja cumprida, cálculo talvez até conservador, ao final do ano, e a próxima reunião para esse relatório, próxima avaliação, será em setembro, depois haverá outra ainda em novembro, e à medida que o tempo passa fica mais difícil mexer no orçamento, segurar o orçamento, ainda que de repente se possa descontingenciar, porque as receitas melhorem, alguma coisa se resolve e tal. Eu
sinceramente, e conversei com muita gente de ontem para hoje, eu acho que nós estamos falando aí de uma necessidade de bloqueio, contingenciamento da ordem de mais de 30 bilhões. Então, seria necessário daqui até o final do ano outra pancada como essa igual. 15 bilhões. Lembrando que isso significa fazê-lo nas cercanias cada vez mais da eleição municipal de 2024. Tem gente séria com quem eu falei que diz que esse bloqueio, contingenciamento, esse conjunto, teria de ser da ordem de 40 bilhões. Então, nós estamos falando de 15. Certo? À medida que o tempo passa, repito, fica mais difícil fazer esse movimento. Eu nunca acreditei na viabilidade desse arcabouço fiscal e acho que ele vai durar muito menos no imaginário das pessoas, porque morto já está, do que mesmo os pessimistas imaginam. Vamos ter de rever regra fiscal muito em breve, talvez não em 2026, porque ano eleitoral empurre-se, mas 2027 não haverá como, certo? Teremos um ajuste fortíssimo das contas para acertar o crescimento do endividamento do Brasil. Não é brincadeira o endividamento do Brasil. Quem paga é o mais pobre. Eu quero lembrar isso que eu queria dizer, que em abril deste ano, em termos de memória, o governo Lula, e foi aprovado pelo Congresso, pela recomposição, aí sim, essa muito fácil, das emendas de relator, que haviam sido vetadas pelo presidente Lula, uma porção grande delas, em função da negociação para que se recompusesse isso, o Congresso aprovou uma pedalada antecipatória. Então vejam que, embora a meta de 2024, meta zero, ainda seja mantida pelo governo, considerando sempre, claro, o piso da banda, a de 2025 já foi mudada, né? O jogo já mudou, já empurrou o superávit para frente. Embora a meta de 2024 seja mantida, registro aqui que, para tanto, o governo fez uma pedalada antecipatória para a fabricação de dinheiros, com base em. Está contingenciando agora em função de frustração de receitas, mas com base em projeção de receitas. Vocês lembram disso? O Congresso alterou um dispositivo da regra fiscal, um dispositivo do arcabouço fiscal, do natimorto fiscal. Não é que o arcabouço fiscal esteja intocado, ele já foi mudado. Já estamos na etapa da fabricação de dinheiros para fechar a conta. E ainda assim, bloqueios e contingenciamento sobre uma peça orçamentária, que é uma belíssima obra de ficção da ordem do fantástico.